Eu me chamo Arbene Pereira Mendes Santos e sou professora. Eu sou da Bahia e vivi na Bahia até os 24 anos. Eu fui criada em um lar católico, né, onde a minha mãe era catequista. Com o passar dos tempos, ela se tornou evangélica, né? Eu me tornei também evangélica. Porém, nesse inteirinho aí, eu acabei conhecendo o meu esposo. E ao conhecê-lo, né, a gente começou a namorar. Eu tinha 15 anos. Com 16 anos, eu me casei. Com 17 anos, nós tivemos o nosso primeiro filho. Quando o nosso filho estava com 4 anos e meio, 5 anos, nós viemos para aqui, para São Paulo. E aqui foram muitos desafios, muitas lutas, muitas dificuldades, porque ele bebia. Só que quando eu me firmei realmente na igreja em que a minha mãe faz parte, né? Eu ia para a igreja e quando eu voltava, ele perguntava para mim o que o pastor havia pregado. No caso aí, não era pastor, era um cooperador. E eu falava para ele a passagem e tudo mais. E ele falava, não é assim. Com o passar dos dias, realmente o meu esposo começou a ir para a igreja comigo. E eu acabei conseguindo levá-lo, né, para essa determinada denominação. E ao chegar lá, conforme ele ia vendo e ouvindo aquelas pregações, ele só balançava a cabeça. Falava, meu Deus, o que é isso aqui? Até que certo dia ele conseguiu me levar até a igreja adventista e eu fui com ele. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que me chamou muita atenção foi a recepção. E ali o meu filho, ele apontou para uma mulher que estava pregando e ele falou assim, mamãe, foi aquela mulher lá que deu aquela lembrancinha para levar para você. Aquilo me impactou demais. Falei, mas como aquela mulher nem me conhece, lembrou de mandar uma lembrancinha tão linda para mim? E aquilo me impressionou muito, de vê-la pregando lá na frente e da recepção. Porque nessa determinada denominação da qual eu fazia parte, a mulher não podia pregar. E aquilo me deixou assim, eu falei, nossa, uma mulher lá na frente pregando, né? E com isso, eu fui, e a partir daí eu já não consegui mais me sentir bem na minha igreja. Porque tudo que aquela mulher pregava ali na frente, eu ia na Bíblia, eu lia e ele explicava de uma forma assim, impressionante. Eu falava, gente... E a nossa saudosa irmã Laide, ela saía andando de lá do Capela até o final do Jacira, num sol quente, sábado à tarde, para ir me dar estudo bíblico. Ela e o irmão João. Enquanto a irmã Laide e o irmão João me davam estudos bíblicos, eles me davam estudos bíblicos no sábado à tarde. E no domingo à tarde eu ia para a casa da vizinha da minha irmã falar para ela tudo que eu tinha aprendido. Eu fazia isso porque eu acho que o que a gente recebe de bom, nós temos que passar para frente. E não há nada melhor do que o céu. No terceiro estudo bíblico eu decidi, irmã Laide, eu quero o batismo. Quando eu fui batizada na igreja adventista do 7º dia, do Sonho Azul, eu fui muito bem acolhida. No dia do batismo, foi interessante, né? Porque acho que foi o dia que meu esposo demonstrou assim, uma das maiores felicidades da vida dele, né? Nesse dia, realmente, nós dois fomos batizados juntos. Foi um dia assim que eu acho que eu vou levar para a eternidade. Porque foi um dia que estava muito frio, chuvoso demais, quando o pastor Nardo me mergulhou. E quando eu me levantei das águas, o sol raiou, acredita? Como era Arbene antes,
uma Arbene muito briguenta, que tudo resolvia na briga, se fosse possível na pancadaria, uma pessoa muito impaciente, uma pessoa que, na verdade, eu acho que não tinha perspectiva. E surgiu uma nova Arbene, paciente, confiante, com muita fé, sabe? Que sempre vê uma luz no fim do túnel, ainda que tudo esteja negro. Uma pessoa que tem lutado e buscado o Espírito Santo todos os dias. Uma das coisas que realmente me firmou na igreja foi o acolhimento e o trabalho. Chegou o tempo da comissão e aí me nomearam para cuidar, para ser professora das crianças, né? Eu fui. E só que nesse inteirinho, o maior desejo do meu esposo, por eu estar grávida nesse tempo, era ter um grupinho lá no Jacira. E ele ficava, não, a gente precisa ver o que a gente faz, está muito distante, né? Não tinha ônibus, o ônibus tinha, mas não tinha integração na época, claro, né? No ano de 1999, nós procuramos algumas famílias e marcamos ali a primeira reunião em um salão alugado. Nós resolvemos fundar o grupo. A princípio a gente pensava que era por conta da distância, mas depois nós passamos a entender que não era bem a distância, mas sim a necessidade que aquele local tinha de ter a igreja adventista, para que outras pessoas também conhecessem a maravilha que eu conhecia. Então esse foi o propósito, realmente plantar uma igreja naquele local para salvar pessoas. Eu tive uma experiência agora na pandemia. Comecei a montar um grupo no Zoom e comecei a dar estudos bíblicos para os meus colegas de trabalho, para os meus familiares, até mesmo lá na Bahia, para alguns vizinhos e amigos. Por fim, tinha alguns que não tinham condições, né, pelo celular ser bem simples. Então essas pessoas, eu terminava de dar estudo bíblico no Zoom e eu ia direto para o telefone. E nessa luta aí, algumas pessoas se batizaram. O meu maior sonho é ir para o céu. Com meu filho que está afastado, meu outro filho, meu esposo, toda a minha família, todos os meus amigos, toda a minha igreja. Ser uma mulher evangelista é uma responsabilidade muito grande, porém muito prazeroso ver o fruto do seu trabalho. O meu conselho para as mulheres que estão na liderança é, primeiramente, oração. Então eu aconselho tirar tempo para orar, para estudar, para meditar, para aprender e ensinar, porque essa foi a minha vida desde que eu conheci Jesus.